Olá, clientes da RSV Diesel. Viemos aqui mais uma vez fazer a demonstração desse equipamento. É um equipamento muito vendido, é o nosso sucesso de vendas, é a fonte de atracamento de unidades injetoras. Esse equipamento, hoje nós estamos mais de 2.200 fontes vendidas. É um equipamento bem utilizado pelas empresas, é um equipamento multifuncional. Ele serve para testes de atracamento e aferição de unidades injetoras. Ele é ligado em 220 volts, ele serve para as unidades do Mercedes, Scania Iveco, Volvo D12C, Volvo D12D, Volvo D13A, Caterpillar, Land Rover, Volkswagen 370, Detroit Mack, Cummins, Volvo Bosch e também serve como pulsador CAN-BOX e pulsador CAN-BOX para a unidade do D12C. O grande diferencial dessa fonte, por exemplo, quando nós selecionamos a unidade do D12C, que é esta unidade aqui, ela faz os dois atracamentos ao mesmo tempo. Basta selecionar, aqui eu aperto o botão atraque, ela vai dar o primeiro atracamento, depois ela vai dar o segundo atracamento da unidade. E ela mostra os valores congelados e desenergiza o sinal que vai para a unidade. Outra função interessante, para todas as unidades, ela tem a função modo pulsar. Você pulsa da forma que você quiser para fazer o assentamento de mola. Outra função interessante, depois que ela foi atracada, nós temos a função de estanqueidade. Basta apertar esse botão, ela atraca a bobina durante 40 segundos. Para as pessoas que tiverem o acessório vendido à parte, que é o gerador de vácuo automático, ela serve também para gerar o vácuo. A própria fonte comanda, mas isso nós vamos mostrar num vídeo posterior. Ok? Quando você quiser, ela atraca, ela desatraca, né? E faz e volta ao normal. Uma função interessante, nas unidades do Volvo D13 4 pinos, ela faz o atracamento ao mesmo tempo das duas bobinas, você sendo um diferencial da concorrência, porque você não precisa testar uma bobina e depois testar a outra. Basta ligar o ponto comum das bobinas, a bobina 1 no vermelho e a bobina 2 no verde. Então é somente selecionar aqui, Volvo D13, aperta o botão e ela dá o atracamento das duas unidades. E uma coisa interessante, neste caso, para todas as funções, nós temos a função pulsar, todas as unidades, e a função atracamento também. Tá? De qualquer maneira, se tiver o acessório vendido à parte, ela também comanda o vácuo. Uma outra função interessante nessa fonte é que ela faz o teste da bobina. No caso de qualquer unidade, caso a bobina esteja em aberto, a conexão em aberta, ou no caso a própria bobina do injetor esteja aberta, quando eu aperto o botão atracamento, ela fala que a conexão está em aberto. Uma outra função interessante é, vamos supor que ela está em curto, eu fecho um curto aqui e mando atracar. O que ela faz? Ela vai e me indica que está em curto, a saída em curto. Tá? É uma função muito interessante, ao contrário de outros equipamentos que, caso feche curto, pode queimar e danificar o equipamento. Bom, aqui é a parte de trás do equipamento. Esse equipamento conta com duas funções. Aqui é a entrada de tomada, liga-desliga. Aqui é a entrada para o sensor do CAN-BOX. Tá? Basta você conectar o sensor de ponto aqui. E aqui é a saída para o gerador de vácuo automático, que é um acessório que nós temos. Bom, aqui é um sensor tipo com saída PNP, tá? 3 fios, de 12 a 24 volts, tá? Então, basta você conectar aqui na traseira da fonte e ligar ele no CAN-BOX, no ponto do CAN-BOX, e ele está pronto para usar. Bom, para a função CAN-BOX, basta eu selecionar pulsador CAN-BOX para todas as unidades. E quando eu for utilizar o Volvo chinesinho D12D,
eu utilizo esta função aqui. Então eu seleciono aqui, ele vai entrar. Aqui eu consigo alterar o tempo do pulso do jeito que eu quiser. Ele vai até 20 segundos. E na função atraso, eu consigo alterar o ponto de injeção eletronicamente sem ter que mexer na posição do sensor. Então isso é uma função muito interessante, tá? Para fazer funcionar o CANBOX, funciona da seguinte maneira: basta apertar atracar e quando eu aciono o sensor do ponto, ele manda um pulso de 2 milissegundos para a unidade, tá? Se eu quiser alterar o tempo do pulso para aumentar o débito, eu venho aqui, ó, altero, por exemplo, ó, vou colocar para 1,5, 1,2, tá? Aí ele vai injetar menos. Se eu quiser aumentar o débito, retornar, aí coloco aqui, por exemplo, 2,8. Aperta a função testando o CANBOX. Ele aumenta o débito no CANBOX. E olha que interessante, toda vez que eu aciono o sensor, ele conta a injetada do sensor, tá? Então, essa aqui é uma função muito interessante e muito usada, porque ela serve para qualquer tipo de CANBOX utilizado no mercado. É muito interessante. Outra coisa interessante também, que ela também pulsa as unidades do D13, tá? Nesses dois pinos, vermelho e preto. Então, para isso, o que eu faço? Eu coloco as duas bobinas em paralelo. As duas bobinas, a de cima e a de baixo em paralelo. Uma eu ligo no negativo e a outra eu ligo no positivo. Então eu venho aqui e seleciono a função CANBOX, pulsador CANBOX, seleciono aqui e aperto o botão. Aí quando eu aciono o botão, ó, ela aciona a injeção. Quando ela estiver funcionando no CANBOX, ela vai injetar. Ok? Então é isso. Obrigado pela atenção.